Abençoada noite, você que está juntamente comigo nessa 10ª live. Abençoada noite, como é que vocês estão, amada? Estamos fazendo aí são 21 lives, nós estamos num desafio, são 21 lives. Falando sobre identidade. E como a gente fala muito sobre essa identidade espiritual, a cada dia nós estamos tratando de identidade moldada. Você que está entrando agora pela primeira vez nessa live, deixa eu te contar uma coisa. Você não é essa identidade que as outras pessoas imputaram em você, ou mesmo você se imputou. Não, você não é aquilo que falaram a teu respeito. A sua real identidade, quem você é, está ali no livro de Gênesis 1:26. E estamos aí nessa série de lives, hoje é a 10ª, vamos até a 21, segunda a sexta, às 19h30. Deixa eu te contar uma coisa. Se eu fosse você, eu não perderia. Não perderia. E se você que está aqui pela primeira vez, sabe o que você deve fazer? Vai lá atrás, escute, veja as 9 lives que nós fizemos. Gente, tá incrível, incrível. E deixa eu te contar, se você também não está no nosso grupo de transbordo, me chama aqui. Eu quero entrar no grupo de transbordo ali no nosso WhatsApp. Você vai receber material, você vai receber muitas coisas relacionadas ao quê? A identidade. Você não vai ser mais a mesma. Eu tenho certeza absoluta que você não será mais a mesma. Clarice, abençoada noite, abençoada noite. Abençoada noite, você que está aí nesse Instagram, você que está no YouTube e você também que está no Facebook. Pastora Maria, paz do Senhor, minha querida. A gente transborda de tudo quanto é jeito. A gente transborda em todas as plataformas. Por quê? Deixa eu te falar. Por quê? Porque todas nós devemos entender de uma vez por toda que nós não somos essa coitadinha, essa vitimista, essa pobrezinha. Não, nós não somos isso. Nós não fomos criadas para isso. Nós não fomos criadas, minha amada. Preste atenção. Nós não fomos criadas para ter feridas, para sangrar de dor. Nós não fomos criadas para isso. Nós fomos criadas à imagem e semelhança de Deus. Você sabe por que você foi criada? Você sabe por quê? Você foi criada para ter vida e vida com abundância. Abençoada noite, Silvana. Abençoada noite, pessoal. Amadas que estão aqui. Deus abençoe grandemente a sua vida. Você não foi criada para quê? Para sofrer, para ter um monte de feridas emocionais. Não, não, não. Você não foi criada para isso. Você foi criada para quê? Você foi criada para ser separada. Você foi criada para ter vida abundante. Olha, vida abundante. Não é uma simples vida, é uma vida com abundância, é uma vida de transbordo, é uma vida maravilhosa, porque é assim que o Senhor nos fez. Você acha que o Senhor te fez para sofrer? Em absoluto, claro que não. E todos esses dias, vocês que estão entrando nessa live, todos os dias nós estamos aprendendo sobre identidade moldada. O que é uma identidade moldada? Você que está entrando a primeira vez. É uma identidade que não é a sua. É uma identidade que alguém te colocou. Alguma crença limitante colocou. Alguma dor do passado, desde a gestação da mãe até os dias de hoje. É uma dor que você passou. É uma ferida que não foi estancada. Ela não foi cicatrizada.
É algo que você ainda não ressignificou. É algo que você ainda está, presta atenção, você ainda está numa prisão emocional. Gente, deixa eu falar. Quando a gente fala de prisões emocional, é muito sério. A prisão emocional, ela está onde? Na nossa alma. O que você entenda sobre espírito, sobre alma, sobre corpo. São 3 reinos: espiritual, almático e corpo. A alma, ela está para ser um balanceador entre o espírito e o físico, o corpo. O que precisa, olha só, o que precisa de libertação na sua vida, na minha vida, você sabe o que é? A alma. A alma que precisa ser liberta. O espírito, ele está pronto. O espírito não precisa ser liberto. Ele já é liberto. Mas a nossa alma, as nossas emoções, ali onde está tudo impregnado, ali que está desde o ventre da tua mãe, aquilo que você recebeu, aquilo que você muitas vezes disseram a seu respeito e você acreditou naquilo, ou você mesmo se coloca em lugar que é onde você não deveria estar. Você sabia de uma coisa? Eu vou te falar agora. Você que está seguindo essas lives aí todos os dias, você já aprendeu isso. Modo sobrevivência. A pessoa não está vivendo uma vida plena, uma vida em Cristo. Não está vivendo. Ela está vivendo em modo sobrevivência. Ela só sobrevive. Mas é isso que Jesus quer. Você acha que Jesus quer isso para você, minha amada? Eu acho que não. Acho que não. Pelo contrário, Ele quer que você assuma o teu posto. E hoje, nessa 10ª live, hoje você vai aprender a assumir o seu posto, assumir aquilo que o Senhor determinou para a tua vida. Para a tua vida. Vamos parar de choramingar, vamos parar de murmurar, vamos parar de colocar a responsabilidade no outro, vamos parar com isso, vamos parar com isso. Vamos assumir a nossa responsabilidade espiritual e almática até o corpo, certo? Nós vamos falar da alma. Assuma a sua responsabilidade almática e não culpe mais ninguém por isso. Por isso que hoje, na 10ª live, eu quero te dizer uma coisa. Nós vamos falar sobre uma identidade moldada que não é tua. E que hoje essa capa mesmo, é a capa de Bartimeu. Essa capa, você vai jogar ela para fora, você vai jogar ela para trás e vai começar a andar em uma nova vida com Jesus. Nós vamos falar hoje de um assunto, de uma identidade moldada chamada aprovação. Aprovação. Mas o que seria isso? Para que você entenda. Para que você saia entendendo, para que você tenha clareza e para ver se você se identifica com essa identidade. Porque muitas mulheres, elas sofrem com isso. São feridas expostas. E eu vou te falar algo que talvez você fale, puxa vida, isso acontece comigo. Isso acontece comigo. Se você se identificar, deixa eu te falar, hoje você vai ser liberta disso. Com certeza. A cada live que a gente passa é um ensinamento, é um estudo, é uma libertação espiritual. Veja bem, quando a pessoa, a mulher, necessita de aprovação em tudo. Deixa eu te falar, existe prisão emocional que ela é silenciosa. Você nem percebe, mas ela existe. E essa necessidade de aprovação é uma delas. A gente decide pedir aprovação para todo mundo. A gente decide
pedir aprovação, mesmo inconsciente, mesmo sabendo que mesmo não sabendo que nós temos essa identidade moldada. Olha só, hoje você vai ter clareza disso. Deixa eu te perguntar, você já foi o tipo da pessoa que sempre mede palavras antes de falar? Sabe, essa mulher que fica medindo sempre palavra antes de falar, ou evita se posicionar em determinado assunto, ela decide ficar quietinha, ela não se posiciona, ou ela fica monitorando as reações dela e as dos outros. Também ela ajusta o comportamento dela, presta atenção, ela ajusta o comportamento dela só para agradar os outros. Sabe aquele tipo de mulher que o tempo todo só quer agradar os outros? Ela faz tudo para agradar o outro. Você se identifica como uma mulher assim? Eu quero que você saiba, se você se identifica com uma mulher que fica querendo agradar todo mundo o tempo todo, você está numa prisão emocional. Você está numa prisão. E essa prisão se chama querer ser aceita. Querer ser aceita pelos outros. Querer a aceitação de todo mundo. Isso é uma prisão. Pode ser até chocante para você. Não, mas a gente tem que fazer para agradar os outros. Não, a gente... Não. Muitas vezes existem mulheres que elas dizem sim para o outro e por dentro ela está dizendo, não, eu não quero, não. Ai, não é isso que eu quero. Mas para o outro ela está dizendo, sim, eu faço, sim, dá certo. Sempre assim. Por quê? Por quê? Porque ela precisa ser aceita. Sabe aquelas pessoas que ficam querendo o amor da outra pessoa? Tipo assim, fica mendigando mesmo o amor do outro. Ela precisa ser aceita, ou ele precisa ser aceito. Muitas vezes a pessoa está em nichos, ou em tribos, ou em grupos, sabe? E essa pessoa acaba aceitando tudo que é falado ali, tudo que é exposto, mesmo dentro dela, ela fala, gente, eu não gostaria, mas acaba aceitando. Presta atenção, hein? Para que você tenha entendimento, porque a coisa é bem profunda. Abençoada noite, você que está aí, Clarice, já falei. Abençoada noite, vocês que estão aí no YouTube, no Instagram. Boa noite, você que está aí no Facebook. Aquela pessoa que precisa agradar todo mundo. Precisa agradar todo mundo. Deixa eu te falar. Nós estamos pautados em palavra. E eu quero aqui, eu separei alguns versículos para que você entenda do que nós estamos falando. Nós não estamos dizendo pessoas que às vezes você vai na tua casa, você quer agradar naquele momento, quer fazer o melhor. Não, não é sobre isso. Isso são momentos. E sempre a gente está disposto a sempre agradar o outro naquele momento, sem se prejudicar. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de uma identidade moldada com a necessidade de aprovação. Essa pessoa precisa, ela tem um sentimento dela que precisa pedir aprovação para todo mundo, para que ela seja o quê? Aceita. Olha uma passagem bíblica que nós vamos ler agora, para você ter um pouco mais de entendimento, o quê? Espiritual. 1 Samuel 15. Deixa eu te falar uma coisa sobre o rei. O rei Saul, Deus, ele deu uma ordem ao rei Saul. Presta atenção, para você saber
o que é essa necessidade de aprovação que eu estou falando. Porque ela não é tão simples, ela é profunda. Saul, Deus deu um recado para Saul. Deus deu um desafio para que Saul fizesse com o povo. Veja bem, Saul não fez. Ele não fez aquilo que Deus mandou ele fazer para com aquele povo. E quando Deus foi perguntar para Saul por que ele não o tinha feito, ele respondeu assim, ó: temi o povo, e aceitei a voz do povo. Deixa eu te falar aqui em 1 Samuel 15, onde Samuel relata isso. Saul, ele desobedeceu a Deus e obedeceu ao povo. Por quê? Porque ele precisava ser aceito pelo povo, pelos homens. Quando eu disser homens aqui, você entenda, é homem e mulher. É homem ou mulher. Oi, Cássia, abençoada noite, Cássia, seja bem-vinda, boa noite, você que está aí nesse YouTube, nesse Instagram, nesse Facebook. Saul, ele queria ser aceito pelo povo e desobedeceu a quem? A Deus. A Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa, você não tem a necessidade de agradar todo mundo. Você não tem essa necessidade. Você tem a liberdade total de dizer não quando você não quer fazer. Veja bem, você tem liberdade de dizer não. Você tem liberdade de dizer sim quando você quer fazer. Eu conheço muitas pessoas que dizem sim, 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 mas por dentro tá dizendo não, não, não para ela. Gente, isso é uma prisão emocional. E por que ela sempre está dizendo sim? Para ser aceita. Para ser aceita por aquela pessoa, para ser aceita por aquela tribo, ou pelo aquele grupo, ou pelas aquelas pessoas, aquele grupinho. Você está entendendo o que é a necessidade de aprovação? Outro exemplo, isso aconteceu, olha, isso acontece direto. Tem muitas pessoas, às vezes assim, ó, precisa fazer uma live. Veja bem, a pessoa precisa tomar um posicionamento. Eu preciso fazer uma live, igual eu tô fazendo aqui. Vou dar um exemplo, vai. Eu precisaria fazer uma live. Mas eu tô com muito medo de fazer a live. Eu não tenho experiência, eu não tenho... Ai, meu Deus! Se eu tivesse uma identidade, olha só, necessitada de aprovação de que os outros que estão me ouvindo vai falar, eu não faria. Você entende isso? A pessoa, ela não faz o que precisa ser feito porque ela não sabe o que a outra pessoa vai falar a respeito dela. Ela precisa ser aprovada. Eu não sei o que vão falar de mim. Eu preciso ser aprovada. E fica nessa identidade moldada. Você está entendendo isso? Eu estou procurando ser bastante clara sobre esse assunto. Pessoa que precisava ficar pedindo aprovação toda hora para todo mundo, seja no que for, você acaba o quê? Cansando. É em relacionamento. Existe relacionamento que a pessoa não faz nada. Ela absolutamente não faz nada. Sabe por quê? Porque ela precisa da aprovação do outro para fazer. Eu só vou fazer se ele me aprovar. Se ela me aprovar. Eu preciso dessa aprovação. Eu não consigo. A pessoa não é o problema do outro, gente. É a pessoa própria. Ela está numa gaiola, ela está numa prisão emocional. Ela está com uma identidade errada. Precisando o quê?
querendo ser aprovada por todo mundo. Por quê? Porque ela se sente desse tamanhinho. Você está entendendo isso? A pessoa se sente muito pequena. Muito pequena. E ela precisa ser aprovada por tudo e por todos. Mas hoje você vai sair disso. Porque isso não provém de Deus, amada. Você precisa da liberdade de dizer sim, sim, não, não. Você precisa ter liberdade de fazer sua escolha. Você precisa ter liberdade de entrar numa live e falar o que você quiser. E se você errar, você fala de novo. Sem ter essa aprovação de ninguém. Você tem que fazer. Você tem que fazer. Simplesmente fazer sem esperar a aprovação de ninguém. É fazer e acontecer mesmo. Quando você está nisso, você está numa prisão emocional. Um dia, eu aprendi uma coisa assim, ó. Vê se faz sentido pra você. Vê se faz sentido. Eu aprendi assim, ó, que a gente não precisa de elogio de ninguém e também não precisamos de crítica de ninguém. Vou explicar melhor. Não precisamos de elogio e nem de crítica de ninguém. Por quê? Você já pensou uma pessoa que é sempre elogiada? O dia que criticarem ela, ela cai. Ela cai. Porque ela está acostumada com aquele elogio. O dia que te criticar, meu Deus, o mundo dela cai, a alma dela cai. Ela se aprisiona. Você tem que entender que nós estamos num lugar muito mais alto do que isso, muito mais profundo do que isso. Você tem que entender hoje nessa live que você não depende de homens para te aprovar, para te elogiar ou para te criticar. Você só depende de Deus. Você é dependente de Deus para isso. Porque você tem uma identidade. A identidade que Deus te deu lá em Gênesis 1:26. Você tem que entender isso. Quando a gente vai para uma passagem bíblica, você vê Jesus. Você vê Jesus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Em Gálatas 1:10, presta bastante atenção nisso, que nós vamos falar de Jesus. Você acha que Jesus agradou a todo mundo? Você acha que Jesus agradou todo mundo? Não. Jesus não agradou todo mundo. Por isso que muitos ouviram, muitos aceitaram, muitos não aceitaram, muitos ficaram e muitos foram embora. Jesus, ele não agradou todo mundo. Presta atenção para tua cabeça explodir agora, para você entender o que é essa necessidade de aprovação que você vem e é silencioso. Às vezes você nem sabe que você tem, mas você tem, viu? Presta atenção. Jesus, minhas amadas, Jesus não veio para agradar homens. Jesus veio para agradar ao Pai. Saul caiu quando ele não agradou a Deus e agradou a homens. Jesus, ele não veio para agradar os homens. Ele veio para evangelizar, para falar sobre vida e vida com abundância. Ele não veio para agradar homens. Ele agradava o quê? Aquilo que o Pai o colocou para fazer. Jesus, presta atenção, Jesus tinha um propósito e ele cumpriu o propósito dele nessa terra. Jesus, ele não esperou a ser aceito por ninguém. Nossa, isso se você não entender agora, eu não sei o que vai fazer você entender. Eu não sei o que vai fazer você entender sobre essa necessidade de querer a aceitação do outro. Jesus, ele não veio para ser aceito por ninguém. Ele veio para cumprir uma palavra. Você, minha amada,
Para com isso de sempre estar querendo agradar demais, sempre estar querendo, sempre fazendo, dizendo sim, sim para todo mundo, está sofrendo. Ser aquela boazinha, desagrada logo. Eu aprendi, desagrada logo, para que nada seja colocado sobre você um peso que você tem que carregar que não é seu. Só que hoje você vai entender, de acordo com essa Gálatas 1:10, quem vive para agradar pessoas não vive para agradar a Deus. Jesus não agradou pessoas. Tanto é que muitos viraram as costas. Muitos que rejeitaram. Não foi verdade isso? Não foi verdade? Pergunta para mim se Jesus estava preocupado. Acho que não. Você não tem que estar preocupado também não. Faça apenas aquilo que Jesus te ordenou e aquilo que Deus, que é Jesus? Deus falou ao seu respeito em Gênesis 1:26. Por favor. Porque se você quiser continuar agradando todo mundo, você vai ficar cansada. Eu te garanto. Cansa. A pessoa não tem vida, ela cansa. É um peso, mas é um peso almático muito grande. Porque vem da alma, né? É um peso almático muito grande. Para. Quando tem que falar não, fala não. Quando tem que falar sim, fala sim. Apenas tenha na tua mente que você tem que agradar a Deus. Por quê? Porque você é filha amada. Então quando você reconhece que por dentro, presta atenção, quando você reconhece por dentro, a tua alma reconhece que você é uma filha amada espiritualmente, você não precisa carregar esse peso. Você faz aquilo que o teu espírito manda, o teu propósito manda. Jesus foi dessa maneira, gente. É simples. Em Efésios 1, olha aqui, ó. Antes de eu falar do Efésios 1, olha que frase. A necessidade de aprovação nasce quando o coração não está seguro no amor do Pai. Ai, meu Deus do céu, essa foi forte agora, hein? Essa foi forte. O dia que eu aprendi isso, gente do céu. O dia que eu aprendi a dizer não. Porque quando a gente aprende a dizer não, normalmente é porque dentro da gente tá dizendo assim, sim para mim, sim para a minha saúde, sim para o meu chamado, sim para aquilo que eu entendi que eu sou filha amada, sim para o meu propósito. E muitas vezes eu digo não. Por quê? Porque não me interessa. Não vai me fazer bem. Não faz parte do meu propósito. Aí eu digo não. Vai me atrapalhar. Não. O dia que eu aprendi a fazer isso, a minha vida foi transformada de uma maneira. Quando eu descobri sobre identidade espiritual, porque é um processo você descobrir quem você é na verdade. É um processo, vou te falar, até um processo meio longo. Quando você pega e você lê, você pega a tua Bíblia e lê em Gênesis 1:26, você diz, nossa, nós somos a imagem e semelhança. Você lê, correto? Você lê. Mas você recebe essa palavra? Você entende essa palavra? Você realmente entendeu que você é imagem e semelhança? Muitas vezes não, você apenas só leu. Você só leu. Por isso que é um processo, é o dia a dia. E nós estamos aqui nesses 21 dias de desafio, mostrando, te dando clareza sobre quem você é. E eu vou te falar,
A minha vida não é mais a mesma desde o primeiro dia. Eu posso te garantir, eu vou testemunhar isso na última live. Não está sendo mais a mesma, gente. Não está sendo mais a mesma. Eu quero que você aprenda nessa noite. Presta atenção. Você que está aí. Eu quero que você aprenda nessa noite uma simples coisa. Você não precisa provar nada para ninguém. Nada. Você já foi aprovada por Deus. Que lindo. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Você já foi aprovada por Deus. Ele já te chamou de filha. Ele já te chamou de herdeira. Ele já te chamou de preciosa. Ele já te chamou de separada. Ele já te chamou de mulher valente, homem valente. Seja plena. Seja plena. Tenha uma vida em abundância naquele que te fortalece. Pega todas essas duas dores emocionais, pega todas essas feridas emocionais, pega tudo isso, minha amada, que te distancia de Deus Pai. Pega tudo isso, todas essas crenças limitantes. Pega todas as suas emoções, todo o seu choro, todas as suas feridas, todas as suas dores emocionais da alma. Entrega para Deus. Porque não faz parte de você. Quantas vezes nós estamos dizendo aqui, quantas e quantas vezes nós estamos falando que o passado não nos interessa mais. O passado já foi jogado ao mar de esquecimento. Quantas vezes nós temos falado aqui sobre isso? Você não precisa desta aprovação, você já foi aprovada. Jesus, ele não estava buscando a aprovação de homens. Ele só estava cumprindo um chamado. Ele estava cumprindo um chamado. O dia que eu aprendi que eu estou cumprindo um chamado, a minha vida transformou. Eu não posso viver querendo a aprovação de homens. Porque se eu começar a viver dessa forma, nessa intimidade, nessa identidade moldada, eu não vou fazer aquilo que o Pai me colocou para ser feito. Eu vou fazer aquilo que os outros querem que eu faça. Presta atenção sobre isso. Você que está aí. Hoje é um grande dia. É um grande dia para você cumprir o teu propósito. É saber dizer não quando precisa dizer não. É dizer sim quando precisa dizer sim. É dizer sim para Deus e não para os homens. Você não precisa de elogio, você não precisa de crítica. Por quê? Porque o dia, você está acostumado só com elogio, o dia que você ouvir uma crítica, você cai. Esse é o emocional da pessoa, essa é a alma da pessoa gritante. Se a pessoa te criticar, meu Deus, ela me criticou, meu Deus, ela me criticou. E ela me elogiou, nossa, Deus abençoe. E essa mesma pessoa que elogia, amanhã ela te critica. E aí, teu mundo cai? Diga pra mim, teu mundo cai? Você está aonde? Fortalecido aonde? É na tua alma, é nas tuas emoções? Ou é na pedra, ou é na rocha? Por isso que a gente não precisa de crítica nem de elogios, porque isso é almático, isso é as emoções, isso é a alma pedindo, isso é a alma pedindo. Mas nós não estamos falando aqui de alma, nós estamos falando de espírito. Aonde é que você está fincada? É na pedra? Amém? A partir de hoje, aprenda. Jesus
não foi atrás de aprovação de homem. Ele foi atrás de um propósito e ele cumpriu. Você não precisa de aprovação de ninguém. Porque você é filha amada e separada. E eu quero profetizar na tua vida nesse momento. Que os seus olhos, que seus ouvidos, que a sua mente, que a sua boca, que todo o seu espírito, com toda a sua alma, entenda que você é filha amada. Você é filha. Você faz parte do reino. Do reino. Não deixe nada e ninguém desta terra te dizer menos do que isso. Nada e ninguém. Eu profetizo uma vida e vida com abundância. Uma vida de clareza. Uma vida de uma identidade espiritual. Uma vida que você aceite, que você tome posse de quem você é verdadeiramente. Porque o dia que você entender, presta atenção, quem você é, não vai existir mais dores carnais, não vai existir mais ferida, não vai existir mais dores emocionais, a alma não vai existir. O dia que você entender. Aí você vai ser uma mulher próspera, você vai ser uma mulher feminina, você vai ser uma mulher de sucesso, você vai ser uma mulher com vida abundante, você vai ser uma mulher que transborda, você é uma mulher dos olhos, a pupila do Senhor. É isso. É sobre isso. Amém? Quero deixar um recado para você que está aí me ouvindo no Facebook, na live, no Instagram, no YouTube, segunda-feira, às 19h30. Gente, o assunto de segunda-feira vai ser de explodir a mente. Eu te espero lá, nessa segunda-feira, às 19h30. Deus te abençoe. Sinta-se amada por Deus e por mim. Eu te amo em Cristo.